Boa noite, queridos, graça e paz. Deus seja abençoando a sua vida. Deus seja conosco mais esse dia, nessa segunda-feira, dia 1º de junho, no terceiro mês, do nosso isolamento social. E clamando ao nosso Deus, pedindo graça e misericórdia do Senhor, pedindo ao Senhor por cada um, rogando a Deus que esteja sempre guardando as nossas vidas, nos ajudando na nossa caminhada. Essa tem sido a nossa oração, certo? E nós vamos estar orando, mais uma vez agradecendo a Deus por mais uma semana que Ele nos concede. No domingo, ontem, nós fizemos o encerramento do mês da família, momentos muito bons, muito agradáveis. Deus esteja sempre nos abençoando o nosso lar, a tua casa, a tua família, trazendo cura, trazendo salvação, trazendo prosperidade física, material, mas sobretudo a prosperidade espiritual, pela qual nós vamos conquistar todas as demais bênçãos. Mas sempre precisamos continuar orando, pelas nossas famílias, não é porque encerramos o mês da família que não vamos orar. E domingo agora mesmo eu vou estar fazendo uma referência que nós não fizemos nesse domingo passado, porque estamos encerrando o mês da família, mas nós estaremos fazendo referência ao dia de Pentecostes, que foi exatamente domingo passado agora, ontem. Mas no próximo domingo nós vamos falar sobre isso. O que é o Pentecostes para nós hoje? O que é o derramamento do Espírito do Senhor para nós? O que isso tem a ver conosco? O que isso muda a nossa vida, a nossa existência? Mas isso será só no próximo domingo, certo? E tivemos alguma dificuldade também, o pastor Renato não conseguiu transmitir o culto, a escola dominical, na verdade, no domingo às 10 horas da manhã. Ele teve uns problemas técnicos lá com a sua internet, preparou a aula e não conseguiu fazê-lo. Então estaremos revendo isso também para colocar o assunto que foi tratado, que ele preparou para colocar para os irmãos, que foi a respeito do tabernáculo. Bem, vamos estar orando. Hoje nós temos aí um motivo de gratidão, um grande motivo. Nós estamos no aniversário da nossa irmã Helena. Helena Mishimoto está aniversariando, e nós somos gratos ao Senhor por mais um ano de vida que o Senhor concede a nossa irmã Helena na data de hoje, no dia 1º de junho, que Deus esteja sempre multiplicando bênçãos sobre a vida da nossa irmã Helena, o seu tratamento, a sua luta pela sua saúde, que o Senhor esteja dando sempre graça a ela, abençoando ali a vida do Ivan, abençoando o Tiago, a Mariana, toda a sua família, que Deus possa estar sempre derramando essa graça bendita sobre a vida da nossa irmã Helena, tá certo? Então nós vamos orar nesse momento para estarmos então dando início ao estudo do 1º capítulo de Tiago, da carta de Tiago. Então vamos fazer essa oração nesse momento também. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade, nós queremos te agradecer por podermos estar mais uma vez juntos aqui na Tua presença, Senhor, junto com os nossos irmãos, estarmos louvando e bendizendo o Teu santo nome. Senhor, abençoa-nos na Tua presença, Senhor, derrama graça sobre nós, multiplica, Senhor, as Tuas bênçãos sobre cada família, sobre cada lar aqui representado, Senhor. Pedimos nesse momento, Deus bendito, as nossas súplicas a respeito da nossa irmã Eliane, Senhor, esposa do pastor Flávio. Ó Deus bendito, a tua serva não está bem, ó Pai, o quadro dela é muito difícil. E cremos, ó Deus, que apenas um milagre das duas mãos poderá, Senhor, tirá-la dessa situação. Mas nós queremos colocá-la diante do teu altar, queremos rogar a ti, ó Deus, que o Senhor esteja agindo conforme o teu querer, conforme a tua vontade.
e que o teu querer seja sempre, ó Deus, a exaltação do teu santo nome. Seja com ela, Senhor, ali no seu leito, abençoando a sua vida, dando-lhe força, Senhor, para sair e vencer essa situação. Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer também nessa noite pela vida da nossa irmã Helena Mishimoto. Obrigado, Senhor, por mais um ano de vida que a tua filha, que o Senhor concede a ela. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem dado graça, renovado as suas misericórdias a cada manhã sobre a tua filha. Seja com o seu tratamento, ó Deus, em combate à sua enfermidade, Senhor, só possa estar sempre renovando as tuas maravilhosas bênçãos sobre a vida da Helena, Senhor. Abençoe juntamente com ela toda a sua casa. Ao Ivan, presbítero Ivan, a nossa irmã Mariana, a Tiago, Senhor, só possa, ó Deus, sempre derramar graça sobre a vida dos seus filhos. Obrigado, ó Deus, pelo teu grande amor. Obrigado por tudo quanto há de fazer nas nossas vidas nessa noite. E te rogamos mais uma vez que o Senhor esteja nos dando a tua sabedoria, sabedoria que vem do alto, ó Deus, para compreendermos as Sagradas Escrituras e sermos assim edificados por elas. Assim nós te pedimos e te oramos, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, Tiago, já está aqui descrito, capítulo 1. Você já pode pegar a sua Bíblia para nós começarmos, né, o nosso estudo nessa noite. Pega já a sua caneta também. Temos alguns versos aí a marcar, né, a frisar dentro desse estudo que faremos nessa noite. Bem, nós temos várias divisões, são 27 versículos, mas é proposto pelo menos 3, 4, 5, 6, 7 divisões, pequenas divisões. A primeira parte vai nos falar sempre da saudação, no versículo 1, que diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então a primeira palavra de Tiago, lembrando aqui, irmãos, nós falamos isso na sexta-feira, mas talvez você não recorde, quem é o escritor, quem é Tiago? Não é aqueles dos apóstolos, filho de Alfeu, não é Tiago, né, daqueles que foram acompanhar Jesus. Tiago aqui é o irmão de Jesus, irmão de sangue, filho de Maria, juntamente com Judas, com outros 2 irmãs que Jesus também teve. Então, Tiago aqui é exatamente o irmão de Jesus que, depois da morte de Cristo, né, creu que ele era o Filho de Deus e ali, juntamente com seus irmãos, passou a seguir a Cristo, ao cristianismo, e então se tornou coluna, se tornou uma referência na igreja de Jerusalém. Né? Tiago se tornou o líder da igreja de Jerusalém, na verdade. Né? Muitos pensavam que fosse Pedro, mas na verdade Tiago ele vai tomar ele vai assumir esse lugar, né? E Pedro vai estar mais livre até para sair, para pregar, para estar em outros lugares. E então aqui é exatamente esse Tiago, certo? O irmão de Jesus Cristo. Então ele escreve a quem? Ele escreve aos judeus, ele escreve às 12 tribos que se encontram na dispersão. Ou seja, aos judeus que foram espalhados, né, sobre o reino romano, judeus que estavam em todos os lugares, dispersos, tá certo? Outra coisa que nós vamos lembrar aqui é que Tiago foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Foi essa carta, escrita por volta do ano 45 depois de Cristo, a 50, a 47 depois de Cristo. Então, se você pensar em 33 anos de Cristo, né, menos 45, então nós estamos falando de 12 a 15 anos após a morte de Jesus Cristo. Então foi o primeiro escrito, foi a carta de Tiago. E depois vieram outros escritos. Escritos paulinos, vieram escritos dos evangelhos, e assim foi fazendo o cânon, chamado cânon do Novo Testamento. Então,
essa carta de Tiago é direcionada aos judeus que foram dispersos. Versículo 2 a 4, ele diz o seguinte: ora, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Irmãos, quem é que fica alegre quando passa por provação? Claro que no momento em que nós estamos passando pela luta, pela provação, é difícil você achar motivo de se alegrar, não é verdade? Mas Tiago diz isso, olha, tente por motivo de alegria, passar por provação. Por quê? Porque a provação produz perseverança. A provação aumenta a nossa fé. A provação nos aproxima de Deus, não é assim? Quando as coisas estão mais restritas, mais difíceis, é quando nós vamos dobrar mais os joelhos, é quando nós vamos clamar mais a Deus, é quando nós vamos buscar mais a presença do Senhor. É assim que nós funcionamos. Então ele diz, olha, tende por motivo de alegria passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, você vencendo a provação, ela produz perseverança. Então, uma vez que vem a provação na nossa vida, nós temos dois caminhos. Uma é vencermos pela fé, crendo em Deus, confiando no Senhor, exercitando a nossa fé, vencemos aquela provação. Outra é sermos derrotados por ela. É murmurarmos, reclamarmos, ficarmos apáticos, distanciando-nos da presença de Deus, abandonando a presença de Deus, abandonando o ir à igreja, o estar com os irmãos, e ali nós somos reprovados. Veio a provação e fomos reprovados. Então, que nós possamos ser aprovados diante das provações, que uma vez aprovada, confirmada a nossa fé, ela produz perseverança. Nós vamos perseverar até o fim. Lembre-se da palavra de Jesus: a vitória é daquele que persevera até o fim. Ora, versículo 4. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então a provação produz perseverança. E a perseverança, ela é uma ação completa na nossa vida, para que nós cresçamos de maneira íntegra na presença de Deus. Você compreende isso? Por isso é necessário que as provações venham sobre nós. Por isso que é necessário passarmos pelas provações, irmãos. É igual uma escola. Você estuda, mas você só é aprovado quando você faz a prova, não é assim? Você estuda a matéria. E aí você é submetido a uma prova. Se você não passar naquela prova, significa que você não aprendeu aquele assunto. Então você repete aquela matéria. Mas se você for aprovado naquela prova, você prossegue, você avança. Assim é a aprovação na vida do cristão. Nós somos provados para que a nossa fé cresça, para que nós, como servos de Deus, cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Verso 5 diante, Tiago vai nos falar a respeito de sabedoria, tão importante para nós. Presta atenção, e ele diz assim, olha, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera, e ser-lhe-á concedida. Preste atenção, sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência. Nós temos muitas pessoas inteligentes, e várias inteligências. Nós temos hoje chamado inteligência multifocal ou inteligência emocional, né? Então, temos a inteligência, ela está expandida. Hoje não se restringe apenas a uma inteligência matemática, ou uma inteligência médica, ou uma inteligência apenas na área social, na área
que nós falamos, né, de comunicação, não. Hoje nós temos um entendimento que existem múltiplas inteligências. Então, a pessoa que se dedica ao esporte, né, ele exerce um tipo de inteligência, uma inteligência esportiva, que nem todos têm, né? E assim por diante, nós vamos ter vários, né? Os estudos falam mais de 9 inteligências diferentes. Mas veja, sabedoria é diferente de inteligência. Por que eu falei isso? Porque sabedoria é como usar a nossa inteligência. Nós podemos ter muito conhecimento, nós podemos ser muito inteligentes e não saber, não termos sabedoria. Ou seja, eu não sei como usar a minha inteligência. Então a sabedoria, queridos, é exatamente como você usar todo o conhecimento que você tem, toda a inteligência que você desenvolveu. Então nós precisamos de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria. Nós sabemos, e quantas pessoas sabem muito, mas apenas para ela não consegue transmitir aquele assunto. Isso é um pouco de falta de sabedoria. Então o que Tiago diz? Olha, alguém precisa de sabedoria, você necessita de sabedoria, peça a Deus. E Ele dá liberalmente, ou seja, Ele não vai reter isso, Ele vai lhe conceder, se você pedir com fé. Olha o versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então, olha a fé importante aí, né? Tudo quanto nós vamos pedir a Deus, nós precisamos pedir com fé. Em nada duvidar. Porque cremos que o nosso Deus age a nosso favor. Eu creio nisso, eu acredito que você também crê nisso. Nós cremos que o nosso Deus intercede por nós. Ele vai adiante nas nossas lutas, Ele nos capacita, Ele nos dá dons e talentos, Ele nos dá sabedoria. Então nós precisamos pedir com fé, exercer a nossa fé. Não suponha, versículo 7, esse homem que é impelido, esse homem que duvida, não suponha que esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, realmente, irmão, se nós não andarmos numa atitude de fé, e o que eu falo atitude? Porque fé é uma ação. Se nós não andarmos numa ação de fé, nós somos como esse homem de ânimo dobre, inconstante, agitado, porque não vamos conquistar de Deus nada. Não vamos receber de Deus nada, porque a fé é imprescindível. Ora, Tiago vai nos falar a respeito das circunstâncias transitórias, a partir do versículo 9. E ele nos diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, e aí ele fala aos pobres, né, aos humildes, ele diz, olha, glorie-se na sua dignidade. Você é humilde, tem poucos recursos, glorie-se na sua dignidade. O que você ganha, o que você conquista, o que você sustenta é com dignidade. E o rico, versículo 10, que poderia se estribar, né, ou se colocar na sua riqueza, o rico glorie-se na sua insignificância, na sua pequenez, reconhecendo que Deus é tudo, que sem Ele nós não somos nada. Porque Ele passará como a flor da erva, ou seja, não é a sua riqueza que importa. Olha o que diz o verso 11. Ele diz, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então o que Tiago está nos falando, depois ele mais na frente ele vai trabalhar mais esse assunto,
Mas o que ele já nos mostra aqui é exatamente isso. Olha, o rico, ele não deve confiar na sua riqueza. Ele deve entender que Deus é tudo na sua vida. E que se Deus tem lhe concedido bens e recursos, que estes sejam usados para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Mais à frente ele vai dizer sobre isso. Nós vamos estudar sobre isso. Então, se você é uma pessoa humilde, glorie-se na sua dignidade. Seja digno. Mas se você é abastado, tem mais recursos, glorie-se na presença de Deus na sua insignificância. Ou seja, coloque-se à disposição do Senhor. Versículo 12 em diante. Ele fala a respeito da origem do pecado, né? Veja, aqui não é a origem do pecado lá em Adão, mas como que no pecado nasce na nossa vida. Preste atenção nisso, é muito importante esse texto, do verso 12 ao verso 15. E diz assim, olha, bem-aventurado, feliz, o homem que suporta com perseverança a provação. Então, olha a provação de novo aí, né? Então, feliz o homem, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então veja, olha só que interessante ele diz. A aprovação, quando nós somos aprovados por Deus, ou seja, nós somos metidos às provas, e através da fé nós somos aprovados por Deus. E sendo aprovados, a nossa perseverança cresce no Senhor. E diante da nossa perseverança, nós vamos receber a coroa da vida. Coroa esta que Jesus nos prometeu. Verso 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Ah, é Deus que está me tentando. Não. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Tá entendendo? Não é Deus que tenta você. Então como que vem? Então a prova é oriunda da onde? Olha o versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, quando esta o atrai e o seduz. Então onde entra Deus? Deus permite que você seja tentado. Deus permite que você se submeta a essa tentação, porque Ele quer ver se você vai ser aprovado ou reprovado. Então não é Deus que está tentando você. Você é tentado pelos seus próprios desejos, pela sua própria cobiça. E essa cobiça atrai-nos, esse desejo nos atrai e nos seduz. Verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Concebido em que sentido? Depois de realizada a cobiça, depois de feito o desejo, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Olha que coisa terrível. Os nossos desejos nos atraem e nos seduzem para gerar o pecado na nossa vida. E após o pecado, nós somos levados à morte. Você está entendendo? Você está entendendo porque a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo para aquele que está vivendo em pecado? Porque essa situação de pecado vai se agravando cada vez mais e cada vez mais intensa, e se ele não se arrepender, confessar e voltar atrás, esse abismo vai cada vez sendo maior.
ele fala sobre a origem do bem. Ele falou sobre a origem do pecado, ele vai dizer sobre a origem do bem. E ele diz assim, olha, não vos enganeis, verso 16, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, ou seja, do Senhor, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, tudo bem procede de Deus. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, irmãos, a presença de Deus nos traz o bem. Nós fomos gerados, né? Ele nos gerou pela palavra da verdade. Não é isso que Jesus falou? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a verdade. É a palavra de Deus. Jesus é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é essa verdade, essa luz que o Senhor traz sobre nós. Todo bem procede de Deus. Então, pela sua palavra, nós somos gerados. Assim como Deus diz, haja luz e houve luz, também Deus vem e cria em nós um coração novo. Mas para isso precisamos de fé, precisamos de aceitá-lo como o Senhor da nossa vida, precisamos de entregar a nossa vida aos cuidados do Senhor. E aí Tiago vai terminar esse primeiro capítulo, do verso 19 ao verso 27, falando a respeito da prática da palavra de Deus. Lembra que Jesus dizia? Lembra que Jesus deu um exemplo? Aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática é semelhante àquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a areia. Tiago vai usar uma outra ilustração muito boa para exemplificar a questão da prática da palavra de Deus. Ele diz assim, olha, sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Pega a sua caneta, sublinha esse versículo. Esse verso é um dos textos que nós precisamos revisitar toda semana, talvez. Toda semana nós precisamos lembrar desse versículo. Sublinhe ele na sua Bíblia. Que ele diz assim, olha, todo homem, todo ser humano, né? Não só homem, mas mulher também, todo homem seja pronto para ouvir. Você já percebeu que nós temos duas orelhas? Duas. Então nós precisamos ouvir mais do que falar, porque nós só temos uma boca. Então ele diz, olha, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então nós precisamos ouvir mais e falar menos. No mínimo, irmãos, ouvirmos o dobro do que falamos. Tem gente que não consegue isso. Tem gente que fala o dobro do que ouve. E aí o que acontece? Quanto mais fala, mais peca, mais erra. Tem muita gente que erra porque fala demais. Então nós precisamos falar menos e ouvir mais. Pronto para ouvir, tardio para falar. Isso é sabedoria. Tardio para se irar. Isso é sabedoria. Sublinhou esse versículo? Pois, versículo 20. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Vou fazer justiça com as próprias mãos. Não tem nada a ver com a justiça de Deus. Isso é a tua justiça. E sabe o que são as nossas justiças, irmãos? A justiça do homem, a palavra de Deus diz que são trapos de imundícia. A justiça humana é trapo de imundícia diante do Senhor. Deus é justo, nós não somos. Versículo 21. Portanto, despojando-vos, ou retirando de nós, toda impureza do coração e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão
a palavra em vós implantada. Qual é a palavra de Deus? Qual é a palavra que está em você? É a palavra de Deus? Então acolha com mansidão, não ira, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Sublinha esse verso. Sublinha esse verso. Sublinha. Por quê? Porque ele diz: despojando-vos de toda impureza e maldade. Nós devemos acolher com mansidão a palavra de Deus em nós. Palavra essa que é poderosa para salvar a nossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Irmãos, como nós temos falado isso aqui nesse tempo de estudo? De que adianta você estudar conosco todo esse tempo, mas não colocar em prática esses ensinos tão importantes para a nossa vida? De que adianta você obter tanto conhecimento bíblico, mas não exercer esse conhecimento para você? Ou ficar como muitas pessoas ficam: fulano tinha que ouvir essa palavra, essa palavra é para ciclano, essa palavra é meu filho que tinha que ouvir. Não, meu irmão, essa palavra é para você ouvir. Se Deus trouxe essa palavra a você, é para você ouvi-la, para você ser impactado com essa palavra e deixar que essa palavra mude o seu coração. Não é para o outro, não. A palavra sempre começa a fazer mudança aqui, em meu coração, para depois chegarem a cada um de vocês. Então, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não meramente ouvintes da palavra. Verso 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Então, o que Tiago vai usar aqui como ilustração? Ele vai dizer: olha, aquele que apenas ouve a palavra e não coloca em prática, é igual quando nós vamos pela manhã, especialmente, nos arrumamos, e ali você olha você no espelho, você se penteia, as mulheres se maquiam e tudo bem, e você contempla o seu rosto natural, mas logo, daqui uns 20 minutos, meia hora, você não se lembra mais, né? Aí tem muita gente que pega lá o celular, coloca lá para ver novamente, né? Ou é um espelhinho. Será que eu estou despenteado? Será que eu não estou? É assim aquele que não pratica a palavra de Deus. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha o verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, que é a lei de Deus, lei da liberdade, e nela persevera, anda segundo essa palavra de Deus, não sendo ouvinte negligente, ou seja, não sendo meramente ouvinte, mas operoso praticante dessa palavra, esse será bem-aventurado no que realizar. Que coisa maravilhosa. Ou seja, essa pessoa que não é meramente ouvinte, mas é praticante da palavra, ela é bem-aventurada, porque no que ela for fazer, Deus está com ela. E se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Se alguém supõe, versículo 26 e 27, ele vai falar sobre a religião. E ele diz assim, olha, se alguém supõe ser religioso, o que é ser religioso? Especialmente nos nossos dias. Ser religioso é você ter uma fé, é você ter uma crença, é você ter uma religião, é você ir à igreja, isso é religioso. Preste atenção no que Tiago vai falar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, e ele vai falar melhor sobre isso depois, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A sua religião é falsa.
é insincera. Você está entendendo? Eu sou religioso, mas minha língua é desse tamanho. Falo mal de todo mundo. Fico maldizendo as pessoas. Falo mentira. Não pratico a palavra de Deus. Essa religião é falsa, é vã. Qual é a religião verdadeira? Olha o versículo 27. A religião pura e sem mácula, sem pecado, para com o nosso Deus e Pai, é esta. Primeiro, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. O que é isso, irmãos? É amar o próximo como a ti mesmo. É fazer o bem, não importa a quem. É socorrer os órfãos, as viúvas, os necessitados, aqueles que mais precisam. É ser braço de Deus, mão de Deus. Deus te abençoa para você abençoar a outros. E segundo, a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. A si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então preste atenção, você não apenas faz o bem, mas é necessário também que você se desvie do mal, que você não se suje com o pecado, que você não se entregue à devassidão do pecado na sua vida, a maldade, a cobiça que gera pecado, nós vimos hoje. Então essa religião verdadeira é fazer o bem e guardar-se puro. Ou seja, nós vimos lá em Hebreus buscar a santificação, sem o qual ninguém verá a Deus, diz a palavra do Senhor. Nós estudamos sobre isso lá em Hebreus. Então essa é a verdadeira religião. Religar, que vem da palavra religião, né, é exatamente ligar o homem a Deus. Isso é religião. É unir novamente o homem a Deus. Esse homem estava separado de Deus. Então, o religar é a religião. Você religar novamente essa comunicação com o divino. Amém, queridos? Vamos fazer um resumo para nós finalizarmos o primeiro capítulo de Tiago. Vamos lá? Tiago escreve aos judeus dispersos, né? Na dispersão, estão espalhados. E aí diz, olha, tenho alegria por passar por provações, porque a provação produz perseverança. E a perseverança, uma vez confirmada, ela vai gerar frutos na sua vida. Se alguém precisa de sabedoria, disse Tiago no versículo 5, peça a Deus, que dá a todos liberalmente. Mas peça com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante àquele que é agitado pelo vento. É um homem de ânimo dobre. Então nós precisamos viver uma vida de fé na presença de Deus. Depois ele vai falar sobre o rico e o pobre, né? O humilde e o rico. Ele diz, olha, você que é humilde, glorie-se na sua dignidade, de ser digno. E você que é rico, na sua insignificância. Seja humilde. Você está entendendo? Para poder adentrar o reino de Deus. A partir do verso 12 ele vai falar a respeito da origem do pecado. E ele vai dizer, né, que aquele que suporta com perseverança a provação, ele, depois de ser aprovado, vai receber a coroa da vida. A coroa essa que Jesus prometeu a nós. E ninguém pode dizer, eu sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo. Você é tentado por aquilo que você faz, pelo desejo dos olhos, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós queremos. E esse desejo, essa cobiça, uma vez concebida, ou seja, realizada, uma vez que a gente se entrega a esse desejo, ela dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, produz morte.
Mas, ao mesmo tempo, ele fala da origem do bem. E ele diz o seguinte, olha, toda dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, vem de Deus. Todo bem vem de Deus. Pois, segundo o seu querer, Ele, o nosso Deus, nos gerou pela sua palavra, para que nós fôssemos primícias das suas criaturas. E então ele termina, no verso 19 ao 27, falando a respeito de sermos praticantes da palavra. Todo homem seja pronto a ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, nós já vimos isso. Mas nós devemos o quê? Nos despojar de toda maldade, impureza, e pela palavra de Deus implantada no nosso coração, palavra essa que é poderosa para a salvação da nossa alma, nós devemos nos tornar praticantes da palavra e não meramente ouvintes dessa palavra. E aí ele diz que aquele que é meramente ouvinte é semelhante àquele que se vê no espelho e logo se esquece da sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a palavra de Deus e nela persevera firme até o final, esse será bem-sucedido, bem-aventurado, feliz em tudo quanto ele realizar. E aí ele termina no verso 26 e 27 falando sobre a religião. Ele vai dizer que a religião verdadeira, ela não é como muitos pensam, mas ela é fazer o bem a todos, principalmente aos necessitados, e guardar-se a si mesmo do pecar. Incontaminado, buscando sempre a santificação. E para isso, refreando a sua língua. Para isso, andando na prática da palavra de Deus. Para isso, vivendo uma vida de provações e fé. Para isso, sendo humilde, esperando de Deus todas as coisas. Que o Senhor esteja nos abençoando. Que o Senhor esteja multiplicando sabedoria às nossas vidas nessa noite. Amém, queridos? Nós vamos orar mais uma vez. E eu quero convidar você a pedir a Deus nessa noite sabedoria. Peça a Deus, Senhor, dai-me sabedoria. Eu preciso da tua sabedoria para compreender a tua palavra, para viver a tua palavra, para colocá-la em prática na minha vida. Eu preciso, Senhor, da tua sabedoria para dia após dia viver uma vida de fé e, em sendo provado, ser aprovado por ti, Senhor. Dá-nos sabedoria, Senhor. Aumenta-nos a fé para que nós possamos perseverar até o fim e juntos herdar a coroa da vida. Vamos orar, irmãos. Eu te convido a orar nesse momento. Senhor Jesus, graças te damos por esse tempo de podermos, ó Deus, nos deleitar na tua palavra. Palavra, conforme nós estudamos nessa noite, que traz salvação às nossas vidas. Ó Deus bendito, nós não queremos ser meramente ouvintes dessa palavra, não queremos ser meramente espectadores dessa palavra, não, Senhor. Nós queremos ser praticantes dessa palavra. Nós queremos colocá-la, ó Deus, em prática, em ação na nossa vida, para que essa palavra produza frutos, muitos frutos de justiça para a glória do teu nome. Senhor, perdoa a nossa cobiça, perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, se temos cedido a tentações. Perdoa-nos, ó Deus, se temos sido reprovados diante das provações. Fortalece-nos a fé, dia após dia. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverar cada dia mais na Tua presença e assim sermos aprovados por Ti. Ó Deus bendito, toma a vida de cada irmão e irmã que nos ouve nessa noite, que está conosco, que a Tua palavra, Senhor, chegue aos seus corações e que haja, Senhor, mudança,
transformação, que haja restauração, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa-nos na força do Teu poder e ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida de santidade. Ajuda-nos a viver uma vida de bem ao próximo. Ajuda-nos, ó Deus, a viver uma vida de uma religião perfeita, sem mácula. Obrigado, Senhor. Mais uma vez queremos pedir e te agradecer pela vida da nossa irmã Helena, por mais um ano de vida que o Senhor concede à tua filha. Senhor, muito obrigado. Abençoe a tua serva e multiplique seus anos de vida com saúde e graça diante do Senhor. Também te pedimos nessa noite, Senhor, encarecidamente, pela vida da nossa mãe Eliane. Senhor, tu sabe que ela luta pela sua vida. E nós queremos nos unir a ela, Senhor, nessa luta. E a tua palavra diz isso, que ainda que a gente venha atravessar o vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Por isso, Senhor, a nossa irmã precisa do milagre do Senhor. Ajuda, Senhor, se for essa a tua vontade. Mas queremos que tu tenhas sempre o melhor para nós. Nós unimos o nosso coração, Senhor, para pedir a Ti pela vida da nossa irmã Eliane. E que um grande milagre seja testificado para que todos creiam que o Senhor é Deus. Dá-nos uma semana abençoada. Dá-nos oportunidade, ó Deus, dia após dia, de colocarmos a Tua palavra em prática nas nossas vidas. Assim te oramos. Em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Tenha uma noite abençoada. E amanhã, 18 horas, estamos juntos, ok? Estudando o capítulo 2, né, que vai falar sobre não devemos fazer acepção de pessoas. E vamos entrar no assunto central, que é da carta de Tiago, que vai falar: a fé sem obras é morta. Né? Então, não se atrase, chegue cedo, tá bom? Não perca lugar, né? Esteja às 18 horas conosco para participar desse estudo, para crescermos, né, no conhecimento, na palavra do Senhor nosso Deus, ok? Um grande abraço, né, a todos, que Deus esteja multiplicando a sua paz, a sua misericórdia sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus abençoe a todos. Ide em paz.